Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem e com saúde. Bem-vindos ao canal do NEAF. Hoje a gente tem um papo assim, como se diz, da crista da onda, o que está sendo discutido. Eu duvido que o seu livro de constitucional já traga a informação Tratado de Marrakech. É isso mesmo. A gente só fala em tratado com força de emenda, o que envolve PCD, assinado em Nova York. Vamos já falar sobre isso. Então hoje vai ser um papo muito bacana, justamente, claro, né, vai envolver o artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição. Vou trabalhar, graças a Deus, auxiliado pelo doutor Léo Arquimimo, delegado aqui do estado de São Paulo e especialista na área, trabalha com direito internacional e ele veio e falou, vamos fazer uma aula em dupla ali, vamos lá. Preparamos algumas coisas aqui, porque ele disse, infelizmente, ou até por conta da novidade, agora de outubro de 2018, ele falou, isso aqui vai destruir, isso aqui vai cair em prova pra caramba. Professor Léo, muito obrigado por estar com a gente aqui. Tudo bem, Ale? Saudações aí, saudações pessoal do NEAF. Vamos enfrentar mais esse tema porque ele vai cair nos concursos. Vamos lá, pessoal. Pessoal, vamos lá, a gente vai fazendo bate-bola aqui. Primeiro, artigo 5º da Constituição, os direitos e garantias expressos na Constituição não excluem outros decorrentes dos regimes e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que o Brasil, em que a República Federativa do Brasil seja parte. Ou seja, todo esse rol do artigo 5º não é taxativo, né, mestre? Devemos observar os tratados internacionais que hoje podem ter vários pontos aí de inserção dentro do ordenamento. É isso, mestre? Perfeito, é essa mesma questão. O artigo 5º, parágrafo 2º, trata especificamente na área de direitos humanos em relação à chamada supralegalidade, né, desses tratados que vão ser incorporados ao ordenamento jurídico interno. Beleza. Legal. Agora, antes de falar, o mestre vai explicar pra gente, a gente vai bater bola, onde pode entrar esse tratado, gente? Porque de repente eu falo, professor, tudo bem, aqui embaixo tem os atos infralegais, mas tem tratado que trata, sei lá, sobre propriedade. Ele falou, olha, aí fica lá em nível de lei, tá, tudo bem. Aí nós vamos discutir aqui. Um tratado lá em nível constitucional e quando ele é abaixo da Constituição. Mas para isso, eu tenho de ter respeito por aqueles que de repente não lembram de tudo de constitucional. Perfeito. Os tratados e convenções sobre direitos humanos, primeira coisa, tem que dizer sobre direitos humanos, aprovados igual uma emenda. Como é que aprova uma emenda? Em cada casa do Congresso, Câmara e Senado, 2 turnos por 60%, que é 3/5. Serão equivalentes às emendas. Professor, então não é todo tratado de direitos humanos que tem força de emenda. Ale, efetivamente é justamente isso, né? A partir da emenda constitucional 45, a gente vai ter essa alteração no parágrafo 3º, que para alguns autores, então, todo tratado internacional, a partir da emenda constitucional 45, na área de direitos humanos, deve seguir o parâmetro estabelecido pelo parágrafo 3º. Olha que Ocorre bacana. que, como vocês sabem aí, isso é tema absolutamente comum para vocês aí que estão estudando para concurso, né? Existem tratados que foram incorporados ao ordenamento jurídico interno brasileiro antes da emenda constitucional 45. Ok. Isso é importante, essa visão, você vê como a visão do internacionalista é interessante, né? Porque para uma prova de constitucional, em regra, né? Nem todo tratado sobre direitos humanos tem força de emenda. Só os que forem aprovados, igual emenda. Agora, se ele for sobre direitos humanos e não for aprovado igual emenda, já você vai ver. Ele pode até para efeito de prova, ele pode até não ter efeito de emenda. Mas na vala das leis ele não fica, o mestre vai mostrar para você. Ele fica meio que acima, né, mestre? Perfeito. Ale, eu só queria acrescentar uma coisa importante aqui, que eu acho que ainda não está maduro para os concursos, mas que vai começar a aparecer. É a seguinte ideia. A partir da emenda constitucional 45, eu acabei de fazer referência, né? Os tratados que são de direitos humanos, eles obrigatoriamente terão que passar pelo parágrafo 3º, pelo iter estabelecido pelo parágrafo 3º ou não? Essa é uma discussão doutrinária que vai começar a aparecer nos concursos, tá? Boa, mestre. Uma doutrina mais progressista, a doutrina que está mais vinculada, os humanitaristas estão trabalhando de maneira mais ampla com os direitos humanos, falam que não há como um tratado de direitos humanos hoje escapar do iter do parágrafo 3º. Não é uma opção, é uma obrigação. Por conta disso,
alguns vão dizer, olha, há uma dificuldade maior hoje para você internalizar um tratado na área de direitos humanos. Gente, vocês ouviram bem, né? Mais para frente nós vamos enfrentar esse tipo de discussão. Hoje, numa prova, por exemplo, de constitucional, se o sujeito falar para você, todo tratado de direitos humanos tem força de emenda? Não, só se for aprovado em forma de emenda, isso é tranquilo. Mas vamos agora ver a grande novidade que nos fez gravar esse vídeo. Perfeito. Ok. Professor, eu posso ter tratados, então, que versem sobre direitos humanos e com aprovação em forma de emenda. Ele vai ter nível de emenda. Perfeito. Aí vem a pergunta, quais exemplos eu tenho desses tratados que versaram sobre direitos humanos e aprovados na forma do parágrafo 3º? Professor, eu indo no Planalto, eu consigo saber isso. Perfeito, é isso mesmo, né? E todo mundo sabe, né? Até então, né? E isso caiu em todos os concursos, né, pessoal? A Convenção de Nova York era considerada, então, o único documento, a Convenção de Nova York, o seu protocolo facultativo, os únicos documentos que seguiram o iter estabelecido no parágrafo 3º. Aliás, em muitas aulas, mestre, os alunos perguntavam do tal Tratado de Marrakech e eu falava, não. Ainda não. É a Convenção. Professor, o senhor está atrasado? Falei, não, senhora. Agora o professor, o mestre aqui falou, não, Ale, você respondeu corretamente. Por quê? Vamos entender. Esse todo mundo sabe. Tem força de emenda? Tem. Era o único. Perfeito. Só que nós tivemos em 2015... Nossa, vocês estão falando que é novidade, uma coisa de 2015? Calma, gente. 2015 foi a aprovação. Agora, você vai ter a publicação agora em outubro de 2018. Exatamente. Aprovar o texto de Marrakech para facilitar o acesso a obras publicadas às pessoas cegas com deficiência visual ou com outra dificuldade de ter acesso ao texto impresso. E concluído no âmbito da Organização Mundial de Propriedade Intelectual, Perfeito. OMPI, celebrado em Marrakech. Professor, então quer dizer que agora eu tenho 2, é isso? Perfeito, essa é a atualização. Né? E isso vai aparecer nas provas, vai aparecer em prova oral, vai aparecer em prova escrita, ok? Show. Então, há necessidade, né, do candidato se deter a essa novidade, né? Essa novidade me foi comunicada por telefone pelo Ale, o Ale me ligou, viu? Vamos gravar um vídeo porque aprovou. Vamos gravar um vídeo. E a gente tá para fazer isso umas 2, 3 semanas. Exatamente. Boa, show. Agora, calma, que já já o professor vai explicar isso aqui, mas para que as coisas fiquem bem feitas. Eu tenho lei ordinária e eu tenho tratados em força de emenda. Esse ponto aqui, eu vou pedir vênia para vocês, esperarem um bocadinho para o mestre, para ele falar um pouco mais. Perfeito. Professor, eu queria entender um pouquinho mais, porque aqui, inclusive, só para deixar uma coisa clara, quase todos os concursos, principalmente em tribunais, professor, é uma exigência que cai a 13.146. Perfeito. É uma exigência. Perfeito. Outro dia uma aluna falou, eu fiz uma prova, não caiu pergunta, o senhor mentiu. Não, a exigência é que esteja no edital, Certamente. não que venha na sua prova. A 13.146 de 2015 tem um artigo, que todo mundo sabe, é a Lei de Inclusão de PCD, pessoa, e o nome correto é assim, tá, gente? Não precisa ter medo se você falava portador, todo mundo já errou na vida. É pessoa com deficiência. E essas nomenclaturas, elas vão sendo atualizadas. Falou tudo, mestre. E faz parte, né, da lógica, da linguagem daquele grupo utilizar a nomenclatura mais ou menos atualizada. Show de bola. Nesse dispositivo, gente, só para você ver como o diálogo das fontes é importante no direito. Essa lei tem como base a Convenção dos Direitos de Pessoa com Deficiência, seu protocolo facultativo ratificado pelo Congresso por meio de decreto legislativo em 2008, em conformidade com o parágrafo 3º, tal. Ou seja, o aluno que já entendeu essa aula, ao ler isso aqui, ele fala, entendi. Já sei. O Léo falou lá que realmente Perfeito. é nível constitucional e essa lei veio ao mundo por conta disso. Show de bola. Tá. Mas eu quero entender um pouco mais do tal Tratado de Marrakech. Promulgado em outubro, dia 9, mestre, Isso. aprovado em 2015. O dia que você me ligou. Assinado pelo Brasil em 27 de 2013. E aí algumas discussões interessantes até que o Léo vai levantar aqui, se é Marrakech com X, com T. Mas eu primeiro quero falar sobre esse iter, sobre esse caminho, professor. E o senhor trouxe aqui, gente, a gente não quer cansar vocês no vídeo, mas o Léo deixou uma coisa bem clara. Falou, Ale, é interessante pelo menos os caras entenderem mais ou menos como é que funciona. A Catherine até fez uma pesquisa ali pra gente, num livro, Direito Internacional Público e tal, onde ele fala dessas etapas, mestre. Onde eu tenho uma assinatura, eu não vou trabalhar com o mestre, acabar com a aula dele de hoje, deixar ele 8 horas falando. Mas é isso mesmo, eu tenho assinatura, depois uma aprovação, ratificação. No Brasil, após a ratificação, o tratado ainda é
promulgado pelo decreto. Perfeito. Ou seja, são dois momentos, Marrakech. Um é 2015, o outro é 2018, mestre. Perfeito, excelente. A gente tem que perceber que tem essa diferença de um momento que é de negociação, construção do espaço de legitimação do tratado, e um segundo momento que é um ato formal que corresponde justamente à ratificação, que é por intermédio da promulgação do decreto do presidente da República. Então, eu tenho a aprovação e depois a promulgação pelo presidente. Só se deu em 2018. Perfeito. Então, mestre, em 2016, já havia o Tratado de Marrakech. Quando alguém perguntava, professor, tem PCD, Nova York e Marrakech? E o professor de constitucional falava, não, ainda não. É porque ele estava esperando a promulgação. Perfeito. Essa é a ideia, né? Tanto é que a gente vai ver que raramente aqui nos comentários a gente vai fazer alusão ao Tratado de Marrakech, porque depende efetivamente, né, de uma ação específica que vai permitir, né, por intermédio da promulgação, a só agora que os livros de constitucional vão colocá-lo, então. Vão começar a colocar essa questão. Como sabiamente o Pedro Lenza gravou uma live dizendo isso, foi um dos poucos que falou isso. Perfeito. Excelente, mestre Pedro Lenza matou a pau, bacana. Então, eu tenho uma pergunta aqui. 2018, beleza, agora eu tenho dois. PCD e Marrakech. Minha primeira pergunta, mestre. Como é que uma coisa que tem força de emenda é promulgada em pleno momento, caso vocês não saibam, e de intervenção federal no Rio de Janeiro? Porque diz um dispositivo, caso... Será que eu coloquei? Não tem problema, não tem problema. Eu posso falar aqui de cabeça para os senhores que não pode ser aprovada a emenda durante a intervenção. Como é que esse diabo foi em 2018, mestre? De novo, né, Ale? Em tese, a gente tem aqui uma discussão importante, né, que vai trazer, que também pode aparecer nos concursos aqui, a gente não sabe a dimensão de como isso vai aparecer, mas é que algumas pessoas começaram a escrever aí, falaram que efetivamente não poderia haver, né, esse ato presidencial durante este momento específico, que é de intervenção federal no Rio de Janeiro, né, por conta da própria limitação estabelecida pelo texto constitucional. Ocorre, né, como o professor Ale colocou aí, efetivamente a gente tem dois momentos, né? O trâmite, a discussão e a aprovação desse documento... Foi em 2015. Aconteceu em 2015. Né? A gente só tem um ato aqui, que é o ato do presidente da República, né? Num momento específico que, claro, coincide com uma intervenção. Agora, não nos parece, veja, pessoal, salvo o melhor juízo, a gente vai ter aí possíveis discussões sobre esse tema, mas nesse momento a gente não pode afirmar que esse documento está evado de algum vício. A prioristicamente não vai ter problema. Boa. Aparentemente, nesse primeiro momento, a gente não pode afirmar isso. Excelente, é claro professor. Que pode surgir uma discussão, né, futura, inclusive nos tribunais, sobre essa questão. Né? Show. Professor, então, no Brasil, hoje, resumindo o nosso vídeo. Exatamente. Eu tenho a Convenção de Nova York com seu protocolo e eu tenho o Tratado de Marrakech. Perfeito. Essa discussão foi interessante. Essa aqui eu fui atrás também. Eu perguntei para um professor aqui da casa e também fui pesquisar pela internet. Né? Interessante, porque o tratado é com CH. Só que aí vem as dúvidas. Marrakech? Marrakech com SH ou Marrakech com CH? E aí é interessante a explicação mais lógica. O professor de português não sabia exatamente do tratado, mas ele me disse, olha, eu falaria Marrakech com X. E por que ele diz isso? Por conta de palavras semelhantes, por exemplo, abacaxi e tudo mais. Só que tem o seguinte, isso vem da língua portuguesa. E a explicação melhor que eu tive foi, mestre, que esse CH, por conta da maioria dos países signatários, né, não serem portugueses, não trouxe o Marrakech com X. Aproximou-se mais ao CH, por questão espanhola. Então ficou Marrakech. Mas não acho que você está louco, não. Marrakech é com X. Inclusive nos documentos oficiais brasileiros é com X. Okay. Tá? Beleza? Mas, por favor, o decreto utiliza a grafia Marrakech. Fica aí uma curiosidade para vocês. Beleza. Professor, antes de entrar na parte... Eu não ia nem falar, mas o professor falou, não, eu quero falar. Sobre outros tratados, eu gostaria de fazer uma coisa aqui, professor. Ok, perfeito. O senhor... Vamos voltar lá na nossa famosa pirâmide, mestre? Tá, ok. A pirâmide está aqui, professor. Está tudo muito bem. Tratados que foram
aprovados igual emenda, legal, aquilo é ordinário, é o geral, quando for um tratado sobre propriedade, uma coisa qualquer. Agora, o grande problema, professor, o grande problema, tratados internacionais que versem sobre direitos humanos não foi aprovado igual emenda. Tá ok. O que diz a doutrina em direito constitucional é o seguinte, galera, olha, isso surgiu, só para não cansar vocês, por uma questão problemática, que é a prisão ou não do depositário infiel. Perfeito. Porque na Constituição está escrito, não haverá prisão civil por dívida, não haverá prisão civil por dívida, salvo a responsável inadimplemento voluntário inexcusável de obrigação alimentícia e depositário infiel. Ainda continua a primeira. Mas a segunda, pessoal, acredite em mim, porque já tem até súmula, não pode mais prender depositário infiel. O que eu faço se cair na prova? Se cair na prova, está escrito na Constituição. Isso que está na lousa, você põe certo. Porém, se colocar na prova. Hoje no Brasil, pode depositário infiel ser preso? Não. Olha a súmula 25 do Supremo, né, mestre? Então, é perfeito, Ale. Essa questão, de novo, né, uma questão que caiu em todos os concursos, vai continuar caindo essa discussão em provas de mais alta indagação e provas mais simples também. E a gente tem que perceber que a realidade da prova é daquele momento, ou seja, se a pergunta me pede se o texto constitucional apresenta a exceção, é isso, eu tenho que responder conforme o texto constitucional. Agora, se ele falar, no Brasil pode depositar ser fiel, não pode. Conforme os tribunais superiores, conforme súmula, não pode, né? Então essa é uma ideia, você tem que ter inteligência para responder a prova. Agora vem cá, mestre, onde entraria, eu vou fazer aqui o advogado do diabo. Professor, ele é um tratado sobre direitos humanos, perfeito. Então ele não entra aqui. Não. Ele é sobre direitos humanos, mas não foi aprovado igual a emenda, então ele não entra aqui. Aí uma vez, um professor de direito constitucional mais antigo brincou comigo. Ale, como eles não sabiam onde colocar isso, eles criaram algo abaixo da Constituição e acima da lei. O nome disso é supralegal. O Pacto São José da Costa Rica, por exemplo, que proíbe essa prisão civil, por isso que hoje o cara não pode ser preso, eles não sabiam onde colocar o cara. Perfeito. Porque alguns ministros falaram, vamos pôr aqui, mas não pode, não foi aprovado igual a emenda. Não. Aí deram esse status. Mestre, ao dar esse status, toda a legislação que mandava prender, não pode, porque tem uma coisa acima que diz que não pode prender. É isso, então, é por conta dessa supralegalidade que ele não é preso. É isso mesmo, Ale, é isso mesmo. De novo, né, uma questão absolutamente importante para os concursos, né? A gente tem que estabelecer, eu acho assim, que a regra geral aqui é a interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal para esse tema, quando discutiu a questão do depositário infiel e estabeleceu essa ideia, e é isso que a gente tem que aceitar como verdade nos concursos, né? Sempre atentando que, eventualmente, algum concurso pode apresentar uma visão doutrinária. E para alguns internacionalistas, alguns humanitaristas, a própria existência do parágrafo 2º do artigo 5º, antes mesmo da emenda constitucional 45, já permitia uma interpretação de superioridade da norma, tá bem? Mas essa é uma questão doutrinária. Se você pegar uma doutrina mais progressista, ela vai estabelecer esta visão sobre esse tema. Excelente, né? Excelente. Eu já fiz provas em direito internacional que a resposta que hoje eu ensino em constitucional já era dada como correta. É isso. Somente em provas de defensoria, mestre. Perfeito, né? Onde há uma visão mais progressista acerca dos direitos humanos. Né? Então esse status supralegal, uma vez uma moça me fez uma pergunta muito inteligente e falou, eu entendi, mas o que aconteceu com toda a legislação então? Foi revogada? O Supremo diz o seguinte, o status de supralegalidade dos tratados internacionais torna inaplicável a legislação com ela conflitante. Ou seja, ela como se tivesse um efeito paralisante de toda a legislação contrária. Perfeito. Professor, eu acho que o bate-papo já poderia parar por aí. Por quê? Porque agora vocês mataram para mim o status no ordenamento jurídico dos tratados internacionais. Ele pode estar lá em nível de lei, ele pode estar em nível de supralegalidade, que é o caso do Pacto São José da Costa Rica, para os constitucionalistas em geral. Podem ser tratados que versem sobre direitos humanos sem a aprovação de emenda, e quando for emenda, tchau. Eu tenho uma observação de constitucional, e dali a pouco o mestre vai fazer uma de direito internacional para acabar. Eu tenho uma pergunta para vocês. Quando eu pego, se caísse uma pergunta assim para vocês, no exame oral ou na segunda fase, sei lá, o que aconteceu com o bloco de constitucionalidade a partir do momento que você tem o status de emenda constitucional em relação aos tratados internacionais? Se o aluno não sabe isso, ele vai ficar perdido. Pensa comigo, quando eu pego uma lei X,
e cotejo essa lei diante da Constituição Federal, eu estou analisando o quê? Se ela é compatível com a Constituição Federal. O nome disso é controle da constitucionalidade. Show? Agora pensa comigo. Qual é o meu bloco de análise? Qual é o meu bloco de cotejo? A Constituição. Eu analiso a lei em relação à Constituição para ver se ela é compatível, se eu tenho que arrancá-la do mundo jurídico. Por exemplo, se for repressivo o controle. A resposta é, com a força de tratados em nível de emenda, você concorda para mim que agora, você concorda comigo, mestre, que agora eu não analiso só a Constituição, eu analiso a Constituição e os tratados. O meu bloco de constitucionalidade aumentou. Perfeito. Essa é uma questão que pode pegar. Pode pegar, já caiu, né, Ale? É uma questão frequente em concursos também, e relaciona-se à discussão do viés material acerca de alguns valores tutelados pelo ordenamento jurídico. Ou seja, de modo geral, alguns valores, né, eles recebem um reforço, né, por intermédio de tratados e convenções internacionais. Qual o sentido de criar um tratado internacional, né, de direitos humanos que vai reforçar o que a gente já tem no ordenamento jurídico interno tutelado, né, pessoal? É justamente isso. Os direitos humanos, eles dependem desse espaço de internacionalização para que eles sejam garantidos num sentido mais amplo. Excelente. Neste particular, estes temas têm uma materialidade, né, uma relevância que vai tangenciar, né, a dignidade da pessoa humana, que eles não podem escapar do espaço de relevância que é a da proteção do ordenamento jurídico constitucional doméstico. Né? Muito bom, mestre, excelente. Professor Léo, nós falamos, Ale, eu falei para o Léo, não precisa nem entrar nisso não. Ele falou, não, eu quero falar pelo seguinte, Ale, tem dois dispositivos e aqui eu vou dar a fala para o mestre. O primeiro, o artigo 98 do CTN. Os tratados e convenções internacionais revogam ou modificam a legislação tributária interna. Os tratados e convenções revogam ou modificam a legislação tributária interna e serão observados pela que lhes sobrevém. Perfeito. Isso é o que está escrito. Tá. Artigo 13, a jurisdição, processo civil, CPC. A jurisdição civil será regida pelas normas processuais brasileiras, ressalvadas as disposições específicas previstas em tratados, convenções ou acordos internacionais de que o Brasil seja parte. Uma polêmica seria justamente esse status de supralegalidade, aquele que foi dado ao Pacto São José da Costa Rica, né? E em relação ao tributário e ao processo civil. Ou seja, seria mais ou menos perguntar assim, galera, ó. Gente, se eu tenho tratados aprovados igual emenda, força de emenda. Se eu tenho em geral lá embaixo, igual lei. E se for sobre direitos humanos, mas não igual emenda, ele tem força supralegal. E aí, esses caras seriam supralegal ou não? O mestre tem umas coisas para falar para vocês. Ale, nesse particular aqui, me parece, né, com todo respeito, um equívoco, né, afirmar que existe uma supralegalidade em relação a tratados internacionais na área de direito tributário e na área processual civil, me parece um exagero, né? Na verdade, o que ocorre aqui é que pela própria natureza, pela importância que tem o direito tributário e o direito processual civil, em algumas matérias de cooperação internacional na área de processual ou de bitributação, tratados internacionais envolvendo blocos regionais, todos eles ou alguns deles podem envolver questões processuais ou tributárias que são de interesse do Estado. E neste particular, o Estado só firma aquele contrato, aquele tratado internacional, porque há um interesse. Tá? Show. Então, pessoal, não é a expressão revogação presente aí. Eu vou falar especificamente do direito tributário, isso vai valer também para o processo civil, né? Especificamente, quando o artigo 98 do Código Tributário Nacional... ele usa, né? Ele diz a expressão revogam, né, pessoal? Não é uma revogação. Eu só né? colocaria certo nessa questão se viesse de acordo com o CTN. De novo, né, pessoal? De novo. Veja, essa conversa que a gente está tendo aqui, Aprender a fazer eu prova. e o professor Alê, é uma conversa de quem está atento. Ou seja, eu não estou dizendo aqui, né, que a leitura do artigo 98 tem que ser diferente. Não. O texto expresso me diz isso. Agora, a interpretação feita sobre o artigo 98... A mim me parece, inclusive, é que deve ser outra. Que uma prova de segunda fase, você teria de ter um pouco mais de respaldo, que é o que ele está falando, com uma questão dessa. Porque o Léo disse que ele até procurou aqui. Perfeito. Alguns julgados, algumas coisas, até questões ele foi atrás, eu não vou ficar lendo todas, mas olha essa aqui, Sim. O finalzinho. É correto concluir que tal dispositivo legal deve ser interpretado no sentido que os tratados internacionais prevaleçam sobre a legislação tributária. Foi dado
como correto. Sem revogá-la. Mas olha no final, ele fala, sem revogá-la. Perfeito, essa é a questão. Show de bola. Pessoal, quando eu falo do artigo 98, tá? Em atenção, né? Essa polêmica surgiu porque alguém escreveu um texto aí na internet sobre essa questão, tá? Quando eu falo do artigo 98, eu não estou falando de hierarquia de normas. Eu estou falando de critérios de solução de conflito. Critérios de solução aparente, de conflito aparente. Que se resolvem pelos métodos tradicionais. Pelos métodos tradicionais, nenhuma dificuldade, né, pessoal? Se eu assino, por óbvio, se o Brasil assina um tratado, um acordo bilateral com um país onde há isenção tributária, sendo que para todos os outros países não há isenção tributária, é porque há um interesse específico do Estado naquele particular. E por óbvio, se o Estado tem aquele interesse, ele manifesta-se sobre a perspectiva macroeconômica, microeconômica, e há um interesse do Estado em garantir que aquele tratado seja observado. Pessoal, excelente. Extrapolamos um pouco, mas o que a mim me ficou claro aqui, que essa força dos tratados, essa novidade do Tratado de Marrakech, que eu acho que ficou muito boa. Deixe o seu comentário aí para o professor Léo, para mim. Dá o seu like, o curtiu, avisa quem for, tá bom? Não precisa dar um discutir, a gente fica chateado. Não dá. Por favor, a gente se magoa com as coisas. E o que é importante é o seguinte, eu acho que a gente aprendeu mais um pouco, é isso que pode ser importante. Faça o curso do professor aí, nós vamos deixar um curso de Direito Internacional para concurso dos principais temas com o professor Léo, tá bom? Perfeito. Dá uma olhada no site neafconcurso.com.br, você vai achar. Quem já se prepara para concursos da polícia, concurso do MP, que o mestre trabalhou recentemente, vai poder ter aula com o professor Léo. Professor, muito obrigado, doutor. Ale, obrigado de novo pela gentileza, é um prazer estar sempre contigo aqui no NEAF e um abraço para todos os alunos aí que estão nos assistindo. Valeu, pessoal!